Shalom, igreja, graça e paz. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus, a mais um culto Masbe Tocantins. Hoje, culto de libertação, adoração, que o Senhor possa usar os teus servos grandemente e que o derramar deles seja total nesta noite em nossas vidas. Amém? Vamos orar. Eu convido o pastor Carlos para fazer a oração inicial. Amém? Shalom, amados. Shalom. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. O altar está aqui na frente, meu filho. Vamos orar então, em nome de Jesus. Aleluia. Querido Pai, Deus amado, Senhor, mais uma vez, Pai querido, nós nos rendemos diante do Teu altar. Mais uma vez, Pai, nós clamamos pela Tua presença, Senhor. Senhor, em mais um dia de culto, Senhor, em mais um dia que o Senhor preparou para que nós estivéssemos reunidos em louvor, em adoração, em mais um dia preparado para o Senhor, para que nós pudéssemos estar aqui, Pai, diante da Tua presença gloriosa, poderosa, soberana, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Tu tem falado, Senhor, com todos os teus. E o Senhor, Pai amado, tem preparado a Tua igreja. Pai querido, glorifico, Senhor, a vida de cada um daqueles, Pai, que tem entendido o Teu chamado e tem obedecido aquilo que o Senhor pede para que se faça. Eu glorifico, Senhor, a Ti pela vida de cada uma, Senhor das ovelhas, que fazem parte, Pai, do Ministério Arrependimento e Santidade Brasil e em todo o mundo, Pai querido. Eu glorifico a Ti, ó Senhor, pelo corpo de pastores que fazem parte deste ministério santo, sagrado e compromissado com a palavra verdadeira. Pai amado, eu glorifico, Senhor, pela vida, Senhor, de todos os diáconos, diaconisas, presbíteras, de todo o corpo, Senhor, cada um fazendo a Tua parte, cada um executando a Tua obra, cada um no Teu lugar, mas sempre, Senhor, sempre em unidade. Pai querido, também eu quero pedir, Senhor, que nesta noite, que nas nossas orações, Pai, sejam colocadas as pessoas, meu Deus, do profeta, Senhor, o Dr. David Eword, do arcebispo Maurício e principalmente da bispa Ana, Senhor. A nossa amada e querida, Senhor, recebeu uma descarga muito forte, mas o Senhor é santo, e tudo que está debaixo do sol, tudo que está em todos os lugares, Pai, só acontece mediante a Tua permissão. Nós queremos Te agradecer, meu Deus, por ter colocado a Tua mão poderosa sobre a vida dela e por ter trazido-a de volta, meu Pai, e libertado, Senhor, aquela casa, meu Deus. Libertado o Teu filho amado, Pai, o arcebispo Maurício. Se tudo isso recaiu sobre ela, Senhor, da forma que veio, e como o Senhor sabe de todas as coisas, e como o Senhor pode todas as coisas, provavelmente é porque o arcebispo não suportaria, mas ainda não é o tempo dele, Tu sabes disso. Nós agradecemos a Ti, Pai, por tudo, e em tudo damos graças, porque Tu és bom, Tu és santo, Tu és misericordioso, o Teu amor dura para sempre, e a Tua justiça é eterna. Espírito Santo de Deus, que nesta noite Tu possas fazer presente neste lugar, que o Senhor possa visitar cada alma que aqui está, cada coração,
Que o Senhor possa visitar, Senhor, cada espírito dos que aqui estão e possa falar com eles, Pai. Possa falar conosco, Senhor, conforme a tua vontade. Que o Senhor, Pai amado, possa se fazer presente neste lugar, diante deste culto, Pai, que foi programado por Ti, não pelo nosso merecimento, porque sabemos, Pai, que nós não somos nada, que nós não temos nada e que nada podemos oferecer a Ti, pois Tu és o dono de todas as coisas. Mas pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, pela Tua justiça, por tudo que Tu tens feito na vida dessas pessoas e deste ministério, Pai, nós confiamos na Tua presença. Espírito Santo de Deus, o Senhor que é o poder de Deus manifestado na Tua igreja, que o Senhor possa vir e tomar conta de nós nesta noite. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, pelo poder que é me dado, Senhor, através da Tua palavra, eu decreto, Senhor, os céus abertos sobre esta cidade nesta hora. Eu decreto, Senhor, os céus abertos sobre este lugar nesta hora. E que nesta hora, Senhor, o Senhor possa vir falar, tocar, que o Senhor possa vir trazer a transformação necessária, que o Senhor traga discernimento na Tua palavra, e que o Senhor possa falar poderosamente, ó Pai querido, a todos aqueles que querem, que desejam, a todos aqueles que precisam se preparar para entrar no Teu reino. Sabemos que o Teu reino está muito próximo, Pai amado. Sabemos, temos a certeza, Pai, da vida do Teu Filho próximo. E nós precisamos e queremos, Pai, nos prepararmos para isso. Então, Senhor, em nome de Jesus Cristo, aqui estamos, para que o Senhor mesmo possa falar conosco em preparação para o grande e terrível dia do Senhor. Nós oramos a Ti, nós pedimos a Ti, nós agradecemos a Ti, nós pedimos perdão a Ti, e tudo isso fazemos conforme a Tua palavra nos diz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmão Elcio, seja bem-vindo, fique à vontade, tá bom? É a casa de Deus. Glória a Deus, aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de João. João, capítulo 17. João, capítulo 17, versículo 19. Glória a Deus, Senhor, aleluia. Tu és santo, Tu és maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia. Santo és Tu, Jesus. João, capítulo 17, versículo 19. Amém? Amém. Então vamos ler a palavra do Senhor que diz assim: E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Amém? Amém. Senhor, Ele se santifica a si mesmo para que nós possamos nos santificar e estar com eles unidos. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar o nosso Senhor? Me dá uma folha, por favor. Eu esqueci de colocar aqui em cima, separado.
Tinha uma aí. Tinha uma também na cadeira do dono da Cia. Sentada assim. Não? Acender. Tava no escuro, né? Quando chegou estava escuro. Folha 25. Amém? Amém. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Aleluia, nosso Deus é único. Glória a Deus. Folha 17. Aleluia, Senhor. Glorioso és tu, Pai. Maravilhoso. O segundo hino, um lugar. Senhor. Santo és tu, Jesus. Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço o teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é do Senhor.
dele. Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é do Senhor. Há um lugar onde a constância não me domina. Há um lugar onde a fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde o temor não se enrijece. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é do Senhor. 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 Tu és tudo que eu preciso, Jesus. 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 Vamos louvar o hino na mesma folha. Santo. Vamos dizer que Ele é santo, porque santo é só o nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. 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 Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Poderoso é Ele. Aleluia. Digno. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Declaro que somente Ele é. Aleluia. Aleluia.
Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Glória a Deus, santo, santo é o nosso Deus. Folha 18. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Segundo hino. Em espírito e em verdade. Glória a Deus, aleluia. Tu és santo, Jesus. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver pra te adorar, Rei dos reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Deus e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei
flui o amor pra te adorar. Porque eu nasci, Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nas lábios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia, glória a Deus. Vamos ouvir o primeiro hino na mesma folha, não a Deus maior. Vamos declarar que só Ele é Deus. Vamos declarar que não há outro Deus, que somente Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Somente Ele reina para todo sempre. Aleluia. Somente Ele é digno. Não há Deus maior. Não há Deus menor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus. Não há Deus maior. Não há Deus menor. Só Ele. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o céu e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu. Para o seu louvor, não há Deus maior, não há Deus menor, só Ele, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu louvor. Glória a Deus, comemos adorar, exaltar e bendizer o nome deste Deus Santo, deste Deus que nos criou para adorar e glorificar o nome dele. Amém? Amém.
Convido o pastor Carlos. Glória a Deus. Amém? Amém. Cumprimentar a todos que se dispuseram a estar presentes aqui hoje. Diaconisa Gislane, Diaconisa Ana Karen, irmão Jonas Otávio, irmã Dona Darcy, Anne, princesinha do ministério, meu irmão Elton, meu sogro Albertino, minha mãe e o nosso visitante Lúcio, né? Meu irmão Babi, seja bem-vindo, tá? A casa de Deus é a nossa casa, amém? Vamos abrir no livro, a Bíblia no livro de Tiago. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Tiago, glória a Deus. Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 2. Aleluia, Senhor. Deus é bom, amados. O tempo todo Deus é bom. Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 2. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Tu és santo, Pai, digno de honra, digno de glória, digno de louvor. Mais uma vez estamos reunidos para aprendermos um pouco mais do Senhor, para entendermos o que o Senhor quer de nós. Este ministério tem a missão de preparar a igreja para o encontro com o noivo, de preparar a igreja para a vinda do Messias. E todos os ensinamentos que a palavra nos dá, o Senhor Jesus ele nos traz para fazer referência a esse encontro, para que nós possamos nos preparar para estarmos prontos naquele dia. Porque a palavra diz que o dia em que ele chegar será como um piscar de olhos, será como um relâmpago, então será muito rápido. Nós não teremos como nos preparar. Então nós temos que nos preparar agora, enquanto ainda ele não voltou. Porque depois que ele voltar, também não haverá mais oportunidade para estarmos prontos, para nos preparar. Então cada palavra, cada versículo, cada entendimento e revelação que o Espírito Santo nos traz na palavra dele neste ministério é para que nós nos preparemos para encontrar com o Messias no dia da tua volta. Porque é para isso que estamos aqui. Amém? Amém. Então nós temos que aprender de Deus quais são os passos, o que é necessário para estarmos prontos. E hoje vamos aprender mais alguma coisa em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe a dada. Peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Porque sai o sol com ardor e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado,
receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança, nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela sua palavra, na verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Amém? Amém. Podemos nos assentar na presença gloriosa do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Meus amados, que honra e que glória poder estar aqui para, mais uma vez, apresentar à amada igreja aquilo que o Senhor tem para todos nós. Não é por mérito, não é por qualidade, mas é pela misericórdia de Deus que estamos aqui. Então vamos entender o que o Senhor está nos dizendo nesta noite. O Senhor começa a palavra dele, nós vamos analisando passo a passo. O Senhor começa nos dizendo a respeito das inúmeras, variadas, das terríveis tentações que nós já passamos, estamos passando e ainda havemos de passar. Aleluia. A palavra de Deus, ela não nos diz que o amado ou a amada, quando decide renunciar ao pecado e vir para Jesus Cristo, que ele terá uma vida completamente sem nenhum tipo de tentação. Pelo contrário, a palavra de Deus diz que todos aqueles que creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Jesus Cristo é o nosso Salvador, têm que passar por tentações. Porque o próprio Jesus Cristo passou por tentações. A palavra nos diz que se nós somos discípulos de Jesus, nós temos que fazer aquilo que Jesus fez. Se nós somos discípulos de Jesus Cristo, nós temos que buscar o caráter de Jesus Cristo. E se nós somos imagem e semelhança do nosso Senhor, quando as pessoas olharem para nós, têm que enxergar Jesus Cristo. Então, o que o Senhor está nos dizendo? Que toda a tentação, ela é benéfica. Se nós não cairmos nela. Se nós vencermos essa tentação. Toda ela é para o nosso aproveitamento. Jesus Cristo só começou o ministério dele, Jesus Cristo só começou a pregar a palavra de Deus depois que ele foi tentado no deserto. Assim diz a palavra. Depois que Jesus Cristo passou 40 dias e 40 noites no deserto, sendo tentado, ele então, quando voltou, vencendo a tentação, deu início ao seu ministério. Deu início à pregação da mais bela mensagem que o homem pode ter. Da mais proveitosa mensagem que o homem pode ter. Sendo aqui ou para a eternidade. Porque diz a palavra que na eternidade nós estaremos louvando e bendizendo o Senhor em todo o tempo. Glória a Deus. Mas o Senhor hoje vem nos falar a respeito da tentação. Se nós olharmos para a palavra, meus amados, Jesus Cristo não foi tentado pelo Pai que estava no céu. Jesus Cristo foi tentado pelo inimigo de Deus. Aquele que está o tempo todo a nos acusar. Aquele que está o tempo todo a tentar nos influenciar. Como eu já disse anteriormente, o diabo, o inimigo de Deus, ele não peca. Quem peca somos nós. Não é ele que peca. Eu pequei porque o diabo pegou no meu lugar. Não, quem peca somos nós.
Mas o que a palavra está dizendo é que nós somos induzidos a este pecado. Nós somos levados a pecar. Ou seja, o inimigo coloca coisas na nossa vida, coloca coisas diante da nossa face, diante do nosso dia a dia, para que nós então, fora do entendimento da palavra ou fracos no espírito, nós caiamos em tentação. E como eu posso vencer? Como eu posso ser forte no espírito? A palavra de Deus, ela diz que nós não podemos beber do cálice da salvação e do cálice do demônio. A palavra de Deus, ela diz que nós não podemos estar na luz e nas trevas ao mesmo tempo. Ou estamos nas trevas ou estamos na luz. Como nós nos tornamos fortes o suficiente para reconhecer que o inimigo está nos tentando e para não aceitar aquela tentação? Para não se tornar pecado, alimentando o nosso espírito. Todas as vezes que a carne fala e nós damos atenção para a carne, nós enfraquecemos o espírito. Todas as vezes que o espírito fala e nós damos atenção para o espírito, nós enfraquecemos a carne. Aquele que está mais na carne, ele não tem condição de enfrentar essa tentação promovida pelo inimigo. Mas aquele que está no espírito, ele consegue enfrentar e até vencer essa tentação. Glória a Deus. O que a palavra está dizendo aqui para nós é que não é Deus quem tenta. Porque Deus não tenta ninguém. Deus não pode ser tentado porque Deus é o grande. Deus é o eterno, é o poderoso, é o superior, é o supremo. Não há outro igual a Ele. Mas o Senhor nos diz que há alguém que tenta. Se nós olharmos para Cristo, então nós descobrimos quem é o tentador. O tentador é o inimigo de Deus. Foi Ele que esteve lá. Foi Ele que... Por que Cristo não caiu em tentação? Porque Cristo estava com um espírito muito, muito forte. Porque Cristo disse quando foi orar, a carne é fraca, mas o espírito precisa se fortalecer. Então, amada igreja, se nós confiarmos na carne, nós vamos cair em pecado. Se nós confiarmos na nossa força, nós vamos pecar. Então, o que o Senhor nos diz? Afastai da aparência do mal. Fugir da aparência do mal. Porque se nós nos afastarmos daquilo que pode nos fazer pecar, nós teremos a certeza de que não vamos pecar. Mas se nós nos aproximarmos daquilo, nós corremos riscos, grande risco, de nos tornarmos pecadores, de fazer com que aquilo que o inimigo colocou na nossa vida se torne pecado. Assim está dizendo a palavra. O Senhor diz que nós somos tentados, mas que ainda não pecamos. Mas quando nós deixamos a maldade do mundo, quando nós deixamos as influências do mundo, as coisas doces nos influenciar, aí se consumou o pecado, é o que o Senhor está dizendo. Eva, ela não foi Satanás que comeu a maçã. Não foi a serpente quem pecou. Quem pecou foi Adão e Eva. Eva e Adão. Foram eles que pecaram. Satanás, o inimigo de Deus, ele apenas influenciou. E naquele momento, o que faltou para Eva? Obediência. Obediência, amada igreja. É uma palavra muito poderosa para os dias em que nós estamos vivendo. Se Eva tivesse dito, não, aquela maçã ela parece ser muito boa. Aquela maçã dá água na boca. Mas o meu Senhor disse que eu não poderia comer dela. Ela não teria caído. Se Eva, ao contrário, tivesse se afastado de perto do inimigo, Eva não teria caído. Mas o que ela fez? Ela deu corda para a conversa do inimigo. Verdade. Ela deu espaço para que o inimigo pudesse convencê-la de que ela estava certa e que Deus estava errado. Esse é o papel dele. O papel dele é vir na igreja hoje e dizer, não, a igreja não precisa mais adotar o Velho Testamento. Não, Cristo aboliu a lei. Não, Cristo acabou com a lei. A igreja agora basta o coração. Se você tiver um coração bom, você está salvo. Ou seja, você pode andar em desobediência. A Eva e Adão andaram em desobediência e foram colocados para fora. Assim seremos nós. No dia que Jesus Cristo voltar, quando
o anúncio se consumar, o anúncio que nós estamos fazendo aqui, eis o noivo, saiam e ao teu encontro, está escrito no livro de Mateus, capítulo 25. Esse é o anúncio que fizemos, que estamos fazendo. E no dia em que ele voltar, muitos daqueles que têm o coração bom ficarão de fora. Não por causa do coração, mas por causa da desobediência, da falta de observação, aquilo que Deus fala. Deus pede para nós coisas muito simples. Deus, ele nos oferece tanta coisa e em troca ele pede coisas simples, porque nada que nós temos podemos agradar a Deus, porque o nosso dinheiro é dele, porque o ouro e a prata é dele, porque todos os nossos bens materiais, tudo é dele, nada nós podemos dar a ele para dizer, não, eu vou agradar o Senhor com uma oferta grande, eu vou agradar o Senhor com... Nós não vamos agradar a Deus assim, porque tudo é dele. Agora, se nós quisermos agradar a Deus, estejamos em obediência. Obediência à palavra. No próprio livro de Tiago fala sobre a obediência, no capítulo 2 fala que nós não devemos desobedecer. E como nós podemos obedecer? Está escrito em Tiago que nós devemos ouvir a palavra e praticar a palavra. Glória a Deus. Que nós temos que ouvir mais e falar menos. E que a palavra é feita para ser praticada. Então são ensinamentos que nós temos que seguir, amados. Porque de nada adianta nos convertermos, de nada adianta estarmos dentro da igreja, seja a quantidade de tempo que for, se nós não aprendermos a aprender a palavra. Quando nós terminamos o nosso ensino médio e passamos para a faculdade, que nós prestamos um vestibular e passamos naquele vestibular, ou uma prova mesmo no ensino médio, quando tiramos nota naquela prova, aquilo ali comprova que nós aprendemos a matéria, que nós aprendemos o que o professor ensinou. Cristo é o nosso professor e ele tem nos ensinado o que é necessário para que nós possamos andar em santidade, justiça e retidão. Santidade absoluta, santidade é santidade. A palavra de Deus não tem meio termo. A palavra de Deus é ou estamos na luz ou estamos nas trevas. Então não tem como eu ter santidade só dentro da igreja. Ou não tem como eu ter santidade só em uma hora ou em um determinado momento da minha vida, do meu dia. Eu tenho que ter santidade 24 horas por dia. Glória a Deus. Agora não é fácil. Mas o Senhor está dizendo aqui que não seria fácil. Que de fato é difícil. Agora, tem um detalhe bastante importante para a igreja que quer ser arrebatada. Que mesmo diante de todas essas dificuldades, de todas as tentações, de todos os problemas enfrentados, de todas as vezes em que nós nos vemos praticamente caídos para pecar. Porque tem muita coisa que nos faz pecar, né? O pecado sexual, mulheres bonitas, mulheres peladas, né, mal vestidas, dinheiro, poder, tudo isso nos faz pecar. E muitas outras coisas, o nosso próprio pensamento nos trai. Mas a palavra ela vem nos dizer que o pecado ele só acontece quando consumado. Nesse caso. Porque o Senhor está dizendo que quando nós temos esta influência do mal, então aquilo que é do mundo pode se tornar realidade na nossa vida. As concupiscências do mundo, a palavra diz, ou seja, a maldade, as coisas ruins, né, o maltratamento, tudo que há no mundo e que não faz parte da igreja, pode se tornar realidade na nossa vida. Ok? E quando isso passa a ser realidade na tua vida, na minha vida, aí nós pecamos. É isso que o Senhor está falando, aí nós pecamos. Eva só pecou depois que ela consumou o ato. Depois que ela pegou a maçã e se alimentou dela. Até aquele momento, Adão não tinha pecado. Apesar de Eva ter pecado. Isso nos fala sobre a salvação. Isso nos fala porque a palavra de Deus diz que o homem e mulher, marido e mulher, são uma só carne. Para viver em unidade. Mas o marido não salva a esposa. A esposa não vai salvar o marido. Tampouco a esposa
é responsável pelos pecados do marido. Então, como o marido é responsável pelos pecados da esposa. Porque Adão, se ali terminasse, se ali Deus voltasse, Eva tinha sido expulsa e Adão tinha ficado. Porque Eva foi primeiro, depois é que ela trouxe para Adão. E Adão não tinha pecado porque Eva pecou. Então a nossa salvação é individual. Nós temos, cada um de nós agora, depois de conhecer a palavra, depois de se apresentar diante do Senhor, é responsável pela sua salvação. E qual é o segredo? Afastarmos da aparência do mal. Fortificarmos o nosso espírito. Como fazemos isso? Leitura, jejum e oração. Glória a Deus. Somente isso. Aleluia. Leitura, jejum e oração. Joelho no chão. A distância entre nós e Deus é a mesma distância do nosso joelho no chão. Joelho no chão. Derramamento. Disposição para dizer ao Senhor, eis-nos aqui, Senhor. Faça conforme a tua vontade. Faça aquilo que o Senhor bem entender da nossa vida. Valorizar, colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Sempre, sempre em primeiro lugar na nossa vida. Deus deve ser, deve estar. Todas as vezes que formos fazer algo, nós temos que pensar se isso não vai contra os princípios da Bíblia Sagrada, os princípios de Deus. O nosso irmão Babi é legislador. Então, ao oferecer um projeto, tem que se pensar, será se esse projeto vai contra o que a Bíblia diz, como os projetos que a gente vê no Brasil sobre a família, né? O inimigo está atacando a família. O inimigo está atacando as crianças. Porque ele sabe que as crianças de agora serão a geração futura. Olhemos para a geração da senhora, do meu sogro, olhemos para a geração nossa e olhemos para essa geração. Então, ele já vem atacando as gerações há muito tempo. Porque ele sabe que o jovem é mais propício a cair. Que o jovem é mais propício a ser enganado. E o jovem não tem muita paciência para esperar. Ele sabe disso. E ele ataca a família, o casamento. Deus deixou homem e mulher. Deus uniu homem e mulher. O inimigo está atacando o casamento, está atacando a questão do homem e da mulher na sociedade. Então é preciso que se pense. Antes, o cristão, aquele que conhece a palavra e obedece e quer obedecer, ele pensa antes. Ele pensa antes. Né? Em que parte isso aqui vai agradar ou desagradar a Deus? Mas se, no caso do irmão, mas se eu voltar esse projeto, a sociedade inteira vai ficar contra. Porque às vezes, vocês que estão lá sabem que aquilo é ruim para a sociedade, mas a sociedade acha que é bom. Eu sei como funciona. A sociedade acha que é bom. Então, aparentemente, você está indo contra aquilo que a sociedade acha que é bom para ela. Mas, ainda que nós estivermos contra o mundo inteiro, estando com o Senhor, nós estamos na glória. Glória a Deus. Estando com Ele, nós estamos na glória. E Ele defende-nos, Ele nos honra. Todas as vezes, amada igreja, que nós renunciamos a algo que nós pensamos, que nós achamos, que nós queremos, que nós dizemos, não, eu não vou fazer isso, eu não quero isso, eu não vou ali, eu não vou fazer isso, porque é contra a palavra de Deus, é contra o desejo do meu Senhor. Todas as vezes Deus nos honra. Todas as vezes Deus nos honra. Então é isso que o Senhor veio nos dizer. E o Senhor diz que não é Ele quem tenta, não é Ele quem traz tentações para que nós possamos pecar, mas é o inimigo dele. Mas fortifiquemos o nosso espírito. Mais adiante o Senhor diz que bem-aventurado é o varão que sofre a tentação. Amados, quando Jesus Cristo foi tentado, Jesus Cristo não precisava ser tentado, porque Jesus Cristo não tinha pecado. Mas Ele precisou passar por aquilo para nos mostrar como tem que ser conosco. Porque se nós somos discípulos de Jesus, e se nós somos súditos do reino dele, nós temos que seguir aquilo que Ele diz, aquilo que Ele viveu é exemplo para nós. Então, Jesus Cristo ali simboliza uma purificação
para antes do teu ministério. Todas as vezes que nós nos encontrarmos tentados, todas as vezes que nós nos encontrarmos cheios de problemas, e todas as vezes que nós olharmos para nós mesmos e dissermos assim, eu estou no fundo do poço, eu agora estou no deserto. Se você é um cristão verdadeiro, saiba que o deserto significa purificação. Purificação. Quando você sair do deserto, diante do Senhor, você está outra pessoa. Espiritualmente, você é outra pessoa depois do deserto. Depois das tentações, depois dos problemas, depois de tudo aquilo que o inimigo coloca na nossa frente. Ah, mas Deus tem mais poder. Sim, Deus tem mais poder. Mas não esqueçamos que Jesus Cristo veio para nos dar um livre-arbítrio. Então Deus, ele simplesmente não pode chegar aqui e dizer, não, você não vai pecar. Sai daí, inimigo. Você vai pecar. Não, não é assim que funciona no mundo espiritual. Deus nos deu a liberdade de escolher. Agora, uma coisa tenhamos certeza. Se nós escolhermos não ouvir o inimigo, Deus, no exato momento, ele pega na nossa mão e nos levanta e nos tira do deserto. Jesus Cristo respondeu para o inimigo, está escrito. Por que Jesus Cristo diz, está escrito? O que isso significa para nós? Significa, eu conheço a lei, eu conheço o que meu pai falou, eu sei o que eu devo fazer porque está escrito. E assim ele venceu a tentação. Todas as vezes que formos tentados, amados, digamos a mesma coisa. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo, porque está escrito. Porque está escrito na palavra de Deus. Mas aí nós temos que conhecer a palavra. Por isso, fortificação do Espírito, leitura, oração e jejum. Leitura para o conhecimento da palavra, oração para falar com Deus e jejum para receber do Espírito Santo revelações, purificação e revelações. Esse é o segredo para estarmos em pé diante do Senhor quando Ele voltar. Amém? No livro de Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 10, o Senhor diz assim, porque aqui em Tiago diz, bem-aventurado o varão que sofre tentação, quando for provado. Por quê? Porque ele receberá a coroa da vida, ao qual o Senhor o prometeu. A coroa da vida. O que será essa coroa da vida? Então, varão, a varoa, varão aqui não quer dizer só homem, mas todo aquele que é de Cristo e é tentado, o Senhor está dizendo bem-aventurado. O que é ser bem-aventurado? Feliz daquele, né? Feliz daquele que receber a tentação. E o Senhor está dizendo que aquele que recebe a tentação, que for provado e vencer essa provação, ele receberá a coroa da vida. Vamos ver o que é a coroa da vida. Apocalipse 2, 10, está escrito, nada temas das coisas que hás de padecer, nada temas das coisas que hás de sofrer, das coisas que hás de enfrentar, dos problemas que aparecerão na vida de vocês. Nada temas, não há problema maior do que Deus. Não há. Não há. Então é isso que o Senhor está falando. Não temas, em frente, com cabeça erguida e o olhar para a cruz. Mas não tema esses problemas, o Senhor está dizendo. Eis que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Glória a Deus. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então o Senhor aqui, mais uma vez, Ele promete que vai dar a coroa da vida a alguém. A quem? Aquele que sobreviver a todas as tentações. Aquele que não se deixar levar pelas tentações. Aquele que for fiel. Fiel a quem? A palavra de Deus. Jesus Cristo é a palavra, está escrito no livro de João.
No princípio era a palavra, e a palavra era Deus. Então, quem for fiel a esta palavra, no final, depois de tudo, receberá a coroa da vida. E o que é a coroa da vida? No versículo 11 ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. A coroa da vida é a vida eterna. A coroa que o Senhor nos promete não é uma coroa física. E pode até ser quando chegarmos lá. Mas aqui o Senhor nos deixa bem claro que a coroa que Ele nos oferece para quem vencer, para quem passar pelas tentações, para quem caminhar pelo deserto e enfrentar o inimigo dizendo: eu não aceito você na minha vida. Glória a Deus. Eu não aceito o que você quer para mim, porque você não tem nada de bom para me oferecer. Aí ele diz, o Senhor diz, esse, ao final, que final é esse? Quando Cristo estiver nos ares, convidando a tua igreja, esses que vencerem o pecado, receberão a coroa da vida. A vida eterna para todos sempre. Amém? E o Senhor, então, ele diz que Deus mesmo prometeu essa coroa a todos nós, como nós vimos aqui no livro de Apocalipse, a promessa da coroa da vida. Mas a quem Deus prometeu? Quem são as pessoas que irão merecer essa coroa da vida? Que irão entrar para a vida eterna? A palavra diz, aos que o amam. Aos que o amam. Quem ama ao Senhor? Se nós perguntarmos, todo mundo diz, eu amo o Senhor. Se nós perguntarmos, todo mundo diz, eu creio em Deus, eu acredito em Deus. Mas no livro de João, no capítulo 14, no versículo 21, o Senhor vem dizer quem é que ama. Quem é que o ama? Diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Glória a Deus, aleluia, amados. Glória a Deus. Então, amada igreja, o que o Senhor está nos dizendo aqui nesses dois versículos, em um versículo só, é que aquele que suportar a tentação, aquele que suportar o pecado, aquele que não pecar, que evitar o pecado, porque quem peca também há a possibilidade, porque o Senhor nos deu a possibilidade de nos arrependermos deste pecado. Mas aqui o Senhor não está falando para nós pecarmos, aqui o Senhor já está falando que nós temos que não pecar, então nós temos que lutar contra a influência do inimigo. E Ele está dizendo para essas pessoas, quem consegue sair disso, receberá a vida eterna. E quem vai conseguir sair disso? Quem vai receber a coroa da vida? Aqueles que o amam em espírito e em verdade. E quem são aqueles que o amam? Nós voltamos lá no início, quando eu comecei a pregar. Aqueles que obedecem à palavra. Esses amam o Senhor. Glória a Deus. Nós não precisamos gritar para todo mundo que nós amamos a Deus. Nós não precisamos anunciar para o mundo inteiro que nós amamos a este Deus. Na verdade, nós não precisamos nem mostrar para o mundo que nós amamos a Deus, porque nós não temos satisfação para dar para o mundo. Glória a Deus. Nós não temos vínculo com o mundo. Glória a Deus. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Glória a Deus. De que forma nós então mostramos que amamos esse Senhor? Obedecendo a tua palavra. O grande segredo, amados, o grande segredo daqueles que querem ser arrebatados é obediência. Obediência. Este é o grande segredo. Jesus Cristo é Filho de Deus. Jesus Cristo disse, eu vim para fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Jesus Cristo poderia ter rejeitado a cruz. Ele já sabia o que ele ia passar.
Em oração ele suou sangue, porque ele já sabia o que ele ia passar. E ele disse: Pai, se possível, afaste de mim este cálice. Mas ele não desistiu, por quê? Porque ele era obediente. Porque o Pai mandou ele fazer aquilo. E, independente do que acontecesse, ele iria fazer aquilo. E assim ele fez aquilo. Mas por quê? Porque o Pai havia uma promessa muito maior para ele e para nós. E a promessa que encorajou Jesus Cristo, e a promessa que fez Jesus Cristo permanecer fiel ao Pai, obedecendo a tudo que o Pai lhe direcionava, era a ressurreição para a vida eterna. E o Senhor Jesus Cristo diz para nós: assim como eu ressuscitei, eu vos ressuscitarei no último dia. Aleluia. Amém? Para aqueles que morrerem em Cristo. E qualquer um de nós não estamos livres disso. A palavra diz: nós não sabemos nem o dia nem a hora. Nem o dia e nem a hora. Amém, queridos? Amém. Então, o Senhor nos diz, nos traz nessa noite o ensino dos mais importantes: obediência à palavra. Se nós tivermos obediência à palavra de Deus, se nós soubermos até aonde devemos ir, o Senhor vai nos honrar, como Ele tem honrado aos seus servos. O Senhor tem nos honrado poderosamente. São coisas que o mundo não consegue ver, são coisas que o mundo não consegue enxergar, mas vocês sabem, no particular de vocês, o quanto Deus tem honrado vocês. Não por nós sermos merecedores, mas porque nós estamos numa luta constante, mas para quê? Para obedecer a palavra. Para dizer a Ele que nós não aceitamos o pecado na nossa vida. Somos pecadores por natureza, somos filhos do pecado, mas nós estamos constantemente dizendo: nós não aceitamos o pecado. Nós não aceitamos o ato do pecado, nós não aceitamos a consumação do pecado. Porque a obediência à palavra é o princípio de tudo. Porque quando você conhece a palavra, então você passa a praticar a palavra. Você passa a praticar a palavra. No versículo 23, eu me enganei, eu disse que era no capítulo 2, mas não é, no 1 do livro de Tiago diz: porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla no espelho o seu rosto natural e se esquece. Ou seja, se nós somos apenas ouvintes, mas nós não queremos, não desejamos e não cumprimos a palavra de Deus, nós estamos iguais caranguejo, andando para trás. Tem que cumprir a palavra, tem que obedecer a palavra, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Porque, amados, quando nós conhecemos a palavra, ninguém nos engana. É verdade. Não há falso profeta, falso pastor, falso evangelista, falso evangelho, não há nada que nos engane. Aonde nós chegamos, aonde vocês chegarem, o que vocês ouvirem, quando vocês conhecem essa palavra e quando vocês querem obedecer essa palavra, vocês saberão discernir: aqui não é o meu lugar. Ali sim, ali é o meu lugar. Isso aqui não é para mim, mas ali sim eu posso estar. Mas se você não conhece a palavra, não há discernimento. O Espírito Santo habita em nós porque nós somos templo dele. Mas o Espírito Santo não habita em lugar sujo. Não habita. Preencher esse templo, preencher esse lugar das coisas boas de Deus. A palavra diz que o que faz mal é o que sai da nossa boca. Porque o que sai da nossa boca é aquilo que está no nosso coração. Então, se saem coisas poderosas, coisas edificadoras da nossa boca, é porque o nosso coração está cheio de Deus. Bênção. É porque o nosso coração está cheio de Deus. Mas se sai coisa ruim, se sai manifestações de ódio, de raiva contra o próximo, contra o irmão, se sai fofoca, se sai mentira,
É porque o nosso coração está cheio de mentira. É porque o nosso coração está cheio de fofoca. E o pai da mentira, a palavra diz que é ele, o inimigo de Deus. E nós não queremos ser filho dele. Nós queremos ser filhos de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então, para finalizar, o Senhor, ele continua dizendo que ninguém sendo tentado diga que Deus o tentou, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e enganado pela sua própria concupiscência. Então, eu já falei sobre isso. Então, quando é que nós somos enganados? Quando é que nós somos tentados? Quando os nossos olhos veem algo que nos atrai. Quando a nossa carne chama para algo que nós sabemos que não é de Deus. Aí, nós estamos sendo atraídos. Isso são as concupiscências do mundo. Porque nós não somos 100%. Sermos perfeitos é uma utopia em que nós temos que, a cada dia, querer ser perfeito diante do Senhor. Nós sabemos que perfeito é só Ele, mas nós podemos chegar muito perto. Muito perto. Tão perto que nós seremos arrebatados. Tão perto que nós seremos arrebatados. Porque a palavra ela diz que nós temos que buscar a perfeição. Buscar, buscar e buscar. Mas cada um é tentado conforme a sua concupiscência. Depois, havendo conhecido da luz o pecado sendo consumado gera a morte. Aqui é a morte espiritual que o Senhor está falando. Então, sendo induídos, sendo chamados pelo inimigo, sendo influenciados pelo inimigo, por aquelas coisas que está em nós, não é ele que coloca as coisas em nós, é aquilo que está em nós. A vontade de adulterar, a vontade de mentir, a vontade de sair falando da vida de todo mundo, a vontade e o desejo de ter raiva de alguém. Isso está em nós, isso não está nele. Então ele traz e mostra para nós que nós podemos fazer isso. Você pode adulterar, você pode se prostituir, você pode ter raiva, não tem problema nenhum. Esse é o papel dele, o papel do inimigo, é isso que a palavra está dizendo. Então ele vem e mostra para nós. Até esse momento, nós ainda estamos sem o pecado. Mas quando a palavra diz que nós nos entregamos a ele, ao que ele está dizendo, e consumamos o ato, ou seja, quando mentimos, quando nos prostituímos, quando nos tornamos fofoqueiros e tantas outras coisas, aí sim, aí o pecado habitou em nós. Aí mora o perigo, porque se Cristo volta naquela hora, nós estamos fora. Amém, queridos? Amém. Então o Senhor está dizendo que nós não podemos consumar este pecado, não podemos deixar que este pecado aconteça. Por quê? Porque aí nós estaremos mortos espiritualmente. É exatamente o que eu falei. Se Cristo voltar, só vai levar os vivos espirituais, não os vivos carnais, os vivos espirituais. Porque os mortos vão ficar espirituais. Então, se nós morrermos naquela hora e Cristo volta, nós estamos fora. E nós não queremos ficar fora, né? Alguém quer ficar fora? Misericórdia, ninguém quer ficar fora. Então o segredo está aqui. Hoje foi dado para nós mais um segredo. Não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai, das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação, segundo a sua vontade. Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então ele nos gerou por Jesus Cristo. Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que nós somos os primeiros diante de tudo aquilo que ele criou, os mais importantes para ele. Por isso é que ele está fazendo tudo isso. Por isso é que ele caminhou depois que Adão e Eva caiu. Quantos anos tem? E ele vem tratando o homem para o dia da volta de Cristo, para a salvação.
Por isso, porque nós somos importantes para Ele. Não no sentido de que nós vamos fazer o que quisermos e Ele vai nos levar, não. No sentido de que Ele nos ama. Ele nos amou primeiro, tanto que entregou o teu Filho amado. E Ele é um só, Ele não muda. Não deixe o inimigo enganar as mentes de vocês, dizendo que Deus mudou, que agora não, agora nós podemos fazer qualquer coisa. Na igreja agora pode fazer isso, pode fazer aquilo, não tem problema, porque Deus agora é outro. O Deus do Egito, que tirou o povo de lá, o Deus que criou tudo, o Deus que disse para Adão e Eva, olha, vocês estão vendo tudo isso, tudo é de vocês. Vocês não precisam trabalhar, vocês não vão ter problema nenhum, não vão ter doença, não vão ter nada. Vocês vão viver aqui com a vontade, tudo isso aí é seu. Mas aquela árvore ali, dela não comeis. Uma árvore só, no meio de tantas. E eles tinham que comer exatamente da que não podiam. É muita desobediência. Então, meus amados, é isso que o Senhor nos diz. Em mais um ensino da tua palavra, que Ele quer nos salvar, mas que depende agora de nós. O que Ele podia fazer, Ele já fez. Ele mandou o Filho dele veio, padeceu, sofreu, morreu, de uma morte, não foi qualquer morte, foi morte de cruz, dolorosa, terrível. Ressuscitou e agora aguarda a ordem do Pai para voltar e buscar a igreja. Então a parte dele Ele já fez. Agora somos nós que temos que fazer a parte nossa. E hoje Ele vem nos falar que uma das coisas mais importantes nessa nossa parte é obediência à palavra. Essa é a mensagem. Isso é o que o Senhor quer nos dizer hoje. Obediência à palavra. Por mais problemas, por mais tentações, por mais quedas, mas se nós estivermos em obediência à palavra, em santidade, justiça e retidão, nós receberemos a coroa da vida. Glória a Deus. No dia da volta do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então que o Senhor nesta noite possa ter ensinado-nos mais um pouco daquilo que é necessário para estarmos prontos. Porque nós não sabemos se vai ser daqui a pouco, amanhã, depois, 100 anos, 200 anos, não sabemos. Nós estamos vivendo, meu amado irmão Babi, num tempo em que não há mais tempo. Tudo aquilo que a Bíblia fala que era para acontecer, já aconteceu. Então nós estamos com o tempo findado. E a qualquer momento, Cristo volta. Assim a palavra nos leva a crer que a qualquer momento Cristo volta. É como se fosse um ônibus que tem um horário marcado. Meia-noite o ônibus vai passar, aqui a raiz, né? Meia-noite. Então deu meia-noite, 10 para meia-noite, se o ônibus passar, você está no seu direito. Você pode ir atrás e dizer, não, agora eu quero um veículo para me levar até no ônibus, porque ele passou 10 minutos antes. Mas se deu meia-noite, a partir daquele momento ele pode passar a qualquer momento. Se você chegar lá na rodoviária meia-noite e 5 e o ônibus tiver passado meia-noite em ponto, você perdeu a sua passagem. Você perdeu o seu direito de entrar no ônibus. Nós estamos nesse tempo. Quando Cristo voltar, aquele que não estiver esperando, como ônibus, vai perder o direito de entrar. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Que Deus nos conduza, nos guie. Que o próprio Espírito Santo toque no coração de cada um de nós. De cada um daqueles que já ouviu a mensagem verdadeira, a mensagem do Evangelho do sangue e da cruz de Jesus Cristo. A mensagem que não prega qualquer outra coisa, a não ser a obediência à palavra de Deus. A santidade, a justiça, a salvação eterna. Essa é a promessa do Senhor, a salvação eterna. Amém? Amém. Glória a Deus. Podemos ficar de pé para nós terminarmos? Aleluia, Senhor. Deus é bom, amados. Deus é bom. Agradeçamos a Ele por isso. Porque não é porque nós merecemos, não. É porque Ele é muito bom. Glória a Deus. Glória a Deus, Otávio, para mim. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Senhor.
Feche os teus olhos em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos agradecer ao Pai por essa oportunidade, uma oportunidade maravilhosa que Ele nos deu nessa noite, para aprendermos um pouco mais dele. Somente Ele é capaz de fazer isso. Querido Deus, Pai amado, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor nos trouxe, Pai, nesta noite. Senhor, diante do teu altar sagrado, diante, Senhor, da tua presença e da presença do teu Santo Espírito, nós reconhecemos, Pai, que nós precisávamos ouvir isso, que nós precisávamos entender isso, Pai, porque agora nós estamos avisados, Senhor, e agora nós não podemos dizer mais que não sabíamos, porque o Senhor é tão bom, o Senhor é tão misericordioso, que o Senhor nos trouxe aqui para que nós pudéssemos entender um pouco mais antes da volta do teu Filho. Pai amado, todas as vezes que tu falas conosco, o nosso coração se enche de alegria, o nosso coração jubila, e nós regozijamos, Pai, na tua presença. Porque sabemos, Pai, que isso é para que nós estejamos prontos no dia da vinda do teu Filho amado. Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos e te pedimos perdão, Senhor, por tudo que sofrestes por nós. Perdoe-nos, Senhor. Nós sabemos que foi muita dor, nós sabemos que foi muito sofrimento, e nós não estávamos lá para te defender, e nós não estávamos lá para lutar contra, e nós não estávamos lá para batalhar contra os teus inimigos. Nos perdoe, Jesus. E não permita, Senhor, que nos dias atuais, enquanto muitos estão te crucificando novamente, nós também permaneçamos covardemente quietos, sem te defender, sem lutar em teu favor. Não permita. E nos ajude, Pai, nesta batalha, para que nós possamos obedecer a tua palavra. Nós precisamos de ti. Nós somos totalmente dependentes de ti. Nós não temos força em nós mesmos, mas em ti nada pode nos vencer, pois somos filhos do Deus Altíssimo. Pai amado, que nesta noite, Senhor, que neste culto abençoado, que o Senhor possa, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, libertar, Pai, os nossos corações, libertar os nossos espíritos, libertar a nossa alma, Senhor. Pai amado, que o Senhor possa quebrar todo tipo de corrente, Senhor, que o inimigo possa ter colocado na nossa vida, em qualquer área da nossa vida, para nos prender, Senhor, para nos amarrar, para que Ele pudesse ter o domínio desta área, para que quando Ele quisesse fazer com que nós pudéssemos ser tentados, Pai, Ele só puxa a corda e lá vamos nós, Senhor, rumo ao pecado. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro agora, pela autoridade da Tua Palavra, que estas correntes sejam quebradas neste exato momento. Que nós possamos nos sentir livres dessas correntes. Que nós possamos nos sentir totalmente libertos dessas correntes. Correntes que tentam nos prender. Correntes que tentam dizer que nós não somos nada. Que nós não deveríamos estar na igreja. Que nós não conseguimos vencer o pecado. Que essas correntes sejam quebradas agora em nome de Jesus Cristo. Que haja libertação nesta igreja, nesta hora. Eu repreendo, Senhor, todo e qualquer tipo de pecado que possa querer fazer parte da tua igreja. Todo e qualquer tipo de pecado que possa querer aprisionar os teus filhos, o teu povo, Pai. E que o Senhor mesmo, Senhor, com a tua mão poderosa, possa descer sobre este lugar agora, Senhor, e libertar-nos, Pai.
dessas armadilhas que é nos colocada. Senhor Deus, que o Senhor também possa providenciar curas para este povo. Cura espiritual e cura física. Que o Senhor possa realizar, Senhor, milagres, sinais e maravilhas no meio do teu povo. E que todos possam saber e reconhecer que só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Estendam as mãos, meus amados. Curvem as suas cabeças na presença do Senhor e recebam a oração final. Glória a Deus. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo seu poderoso sangue, estejam conosco para todos sempre. Amém. Amém? Uma salva de palmas para Jesus.